Olá, pessoal. Olha, eu adorei. Gente, tem filtro nas lives. Se eu soubesse, nem tinha me maquiado. Até parece que ia fazer efeito, né? Bom, vamos lá. Vou esperar um tempinho para o Instagram avisar vocês, mas já já começo, porque essa live vai ficar gravada e depois eu quero que todo mundo volte para assistir caso tenha alguma dúvida. É minha primeira live sozinha, então por favor interajam para que eu tenha assunto e para que eu possa ajudar mais vocês. Então, olá, Carla, Mari, Cecília, Júlio, Milane. Convidei minhas pacientes para também estar aqui. Não é nada que elas nunca tenham ouvido nas sessões. Para quem não sabe também, eu tô com um grupo de apoio para mulheres, então vale a pena vocês entrarem, mulheres, para a gente quer gerar essa rede de apoio mesmo, que é muito importante nesse momento, tanto de traição como restauração de uma forma geral. Olá, Bárbara. Olá, Yuki. Obrigada, Mari. Oi, Milane. Umas carinhas Núbia, umas carinhas já conhecidas por aqui. Não vou me alongar nessa introdução, porque eu gosto muito de assistir lives gravadas e me incomoda quando tem muito tempo de oi, tudo bem. Então eu já vou direto ao assunto também pra gente não se prolongar. Mas obrigada para todo mundo que tá aqui. Vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, tá tudo certinho? Comentem aí se tá tudo certo para eu já começar. Esperando só o ok de vocês, que se o som tá bom, eu tô falando meio mais baixinho hoje, para não incomodar os vizinhos, tudo certo? Então vamos lá. O que eu trouxe hoje para vocês, gente? 3 chaves para perdoar a traição. Eu sei que não é fácil perdoar a traição, e aí eu quis elencar algumas coisas. A gente conversa muito nesse grupo de apoio sobre isso, então eu queria mostrar para vocês algumas coisas possíveis para que vocês perdoem a traição. Já se preparem, porque como vocês sabem, eu não sou de passar a mão na cabeça, eu sou mais de trazer a realidade. Então, por favor, não se ofendam com alguma coisa que eu disser, mas a gente tá aqui para falar de autorresponsabilidade. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou olhar aqui para outra telinha, porque eu tô com uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês, beleza? Então vamos lá, 3 chaves para perdoar uma traição. A primeira é entender o conceito de que a traição é uma doença, que o traidor está doente. A segunda é entender o seu papel na traição. E eu vou explicar tudo isso direitinho. E a terceira é descer na lama para resgatar aquele desgraçado. Eu gosto de brincar assim, mas para resgatar aquela alma. Então vamos lá, primeiro ponto. Entender que o outro está doente, doente de egoísmo. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de traidor, não me entendam mal. Mas a questão é que enquanto você não entende isso e não consegue vê-lo com misericórdia, você não consegue perdoar de verdade, você não consegue seguir. Então a ideia é que você entenda que o traidor ele está tomado por um egoísmo e que existem algumas coisas que fazem as pessoas traírem. Se vocês não viram, eu fiz uma live com a doutora Giovana, onde a gente fala por que os homens traem. Na verdade, a gente acabou falando dos dois, a gente não falou só de homem, a gente falou dos dois. Mas eu vou retomar aqui alguns pontos para mostrar para vocês por que as pessoas traem. Por que é importante trazer isso? Porque entendendo como é que funciona a cabeça das pessoas, vocês conseguem ter uma visão mais misericordiosa delas, que eu falo que é o essencial. Primeira coisa, traição é falta de caráter? Sim, traição é falta de caráter, mas também é falta de maturidade, que é o principal, né? O caráter é aquela coisa que é formada na gente até os 14 anos. Então, se você, isso, eu não sei se eu sou muito poliana, eu costumo falar que eu sou bem poliana, eu gosto de ver o lado bom das coisas, eu gosto de ver o lado bom das pessoas, mas essa é uma coisa legal da gente, né, da gente ter na nossa vida, ver o lado bom das coisas e ver que as pessoas têm cada um o seu sofrimento, né? Isso é empatia. Então, o que acontece? Se você parar para pensar na tua infância, na infância das pessoas que você conhece, você já sabe que a maioria das pessoas passou por diversos traumas. Isso já faz você ter uma misericórdia das pessoas. Se você parar para pensar em tudo que construiu ela até os 14 anos, então, o que ela viu na escola, o que ela viu em casa, as brigas dos pais, a forma como os pais tratavam, a forma como ela teve ou não educação, tudo que ela assistiu. E aí eu falo, né, a nossa
A nossa geração ela foi formada por Banheira do Gugu, por novela, por Malhação, por El Chan. Outro dia eu vi um negócio do El Chan que depois eu vou compartilhar com vocês, que é a coisa mais ridícula. Era a Mara Maravilha falando cantando ali um louvor, enquanto a Carla Pérez, que foi quem chamou a Mara Maravilha, dançava uma dança sensual. Ou seja, o que a gente assistia quando a gente era mais novo é um absurdo. Né? O nosso imaginário foi a coisa mais corrompida do mundo. Então pense, o caráter da nossa geração foi formado por isso, né? Por essas famílias desestruturadas e por esses programas. Aí a gente adiciona a isso tudo que hoje se fala nas mídias sociais. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Aí você pensa, né? Tá, então o caráter foi formado até os 14 anos, ferrou. Ferrou, todo mundo vai trair, todo mundo virou uma porcaria? Não, porque ainda existe a personalidade. E eu gosto de uma analogia que o Dr. Jorge faz. A maioria das coisas que eu vou falar aqui são analogias que o Dr. Jorge ensinou pra gente na mentoria, né, e em todos os cursos que a gente faz dele. Uma analogia que é muito boa, que é a gente é uma árvore, né? Se você pensar, o caráter, ele é o tronco dessa árvore. Então, quando você vê o tronco de uma árvore, você, a não ser que você seja um biólogo ou um agrônomo, você olha essa árvore e você não entende que árvore é aquela, se ela é uma laranjeira, se ela é uma goiabeira, o que ela é. Você simplesmente vê o tronco de uma árvore que pode estar saudável ou pode não estar saudável. O que faz você entender que árvore é aquela, se ela é realmente uma laranjeira? É a copa e os frutos. Então, se você olhar só o tronco, que é só o caráter, você não entende nada de uma pessoa. Agora, se você vê ali a maturidade dela, é isso que forma essa copa da árvore e que gera os frutos, você consegue ver uma pessoa completa. Então, quando a gente pensa assim, então se a pessoa tem um mau caráter, ela vai trair para o resto da vida? Não, porque ela pode amadurecer. E esse amadurecimento vai fazer com que essa copa fique frondosa, cheia de frutos e que essa pessoa mude. Então, se a gente for trazer para essa analogia, o caráter é o tronco e o amadurecimento, a nossa personalidade, é a copa e os frutos. Então, você já consegue entender um pouco mais que existe uma chance dessa pessoa não ser uma traidora para sempre, porque ela pode amadurecer essa personalidade e essa personalidade pode ser uma personalidade boa, bonita, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, o que salva uma pessoa é esse amadurecimento da personalidade. Uma personalidade madura, ela vai direcionar uma pessoa a ser melhor. Mas a gente tem mais um problema para ter misericórdia dessas pessoas, que a nossa geração não é madura. Então, se vocês virem aqui, eu falo bastante sobre quarta camada, né? O que acontece? A gente está na quarta camada. A quarta camada é a camada que a gente deveria estar até os 12 anos. E a gente ainda está. O que é a quarta camada? A quarta camada é a camada dos afetos. Então, tudo a gente é muito movido por sentimentos, pelos nossos, né? Pelas coisinhas que a gente sente. Então, a gente também não é amadurecido. E a gente fala que o que acontece? Eu falo a nossa geração, mas eu tô englobando aqui, tá? Desde os 20 até os 60, né? Que são essas últimas gerações. A gente foi criado com muito conforto, né? Por mais que tenham vidas difíceis, a gente tem muito mais conforto do que um rei dos tempos antigos tinha. Então, se a gente pensar, a gente tem ar-condicionado, a gente tem carro automático, a gente tem cama para dormir, a gente tem comida, iFood para comer o que a gente quer a qualquer hora. Então, a gente virou muito uma geração, né, pessoas que focam muito no conforto, muito no prazer. E isso faz com que a gente fique sempre imaturo e sempre feito de geleia, a gente fala, né? Sempre pessoas que não são fortes, né? Pessoas fracas. Por isso que eu bato tanto nos pacientes e aqui nas redes também, na questão, por exemplo, do banho frio, para sair um pouco desse conforto, porque a gente só quer o conforto. E aí tem uma analogia também do Dr. Jorge, que eu gosto muito, quer dizer, não sei se é do Dr. Jorge, né? Eu sei por ele, mas provavelmente é de outros pensadores. Uma analogia que a gente é uma carroça movida por 2 cavalos. Um cavalo, ele representa o nosso apetite irascível e o outro cavalo representa o nosso apetite concupiscível. O apetite irascível é a nossa vontade de ter bens do alto, bens duráveis. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. O que é o nosso apetite irascível? É o que
é a nossa vontade de ir para o céu, quando a gente fala, né, de quem acredita, né, nos cristãos, é a nossa vontade de ir para o céu. Esse é o desejo que a gente tem, esse é o desejo que norteia a gente para fazer coisas boas, para querer bens duráveis. Aqui entra o casamento. E a gente tem outro cavalo que vai querer sempre o concupiscível, vai querer sempre o que eu brinco com os pacientes, que é o sentar no pudim, que é o gostosinho, como diria um amigo meu, o furô de cocô, quentinho, gostosinho, né? Então, esse cavalo vai sempre querer as coisas mais fáceis, vai querer a torta de limão, vai querer o gostosinho. E qual dos cavalos que fica mais forte? Qual dos cavalos que vai guiar a nossa vida? É o cavalo que a gente alimenta mais. Então, quando a gente fala de uma sociedade que está pautada nesses prazeres, nesse conforto, que odeia um banho frio, porque o banho frio te tira ali do eixo, a gente está falando de uma sociedade que prefere alimentar mais esse cavalo. Nossa, tem uns pelos voando, não sei porquê, só porque eu tenho 2 gatos e um cachorro. Essa sociedade que prefere alimentar o cavalo dos apetites baixos, o cavalo né, da torta de limão, do sentar no pudim. E aí o que acontece? Essas pessoas ficam fracas. Então, quando tem uma tentação, por exemplo, uma oportunidade de trair, esse cavalo aqui não tem força para puxar. E aí o cavalo do concupiscente, do concupiscível, acaba puxando. Então é mais um motivo que faz as pessoas traírem, essa fraqueza de intenção, essa fraqueza de apetite, essa fraqueza de vontade, vamos dizer assim. Como eu falei antes, nada justifica, não estou passando a mão na cabeça de traidora, só estou explicando para vocês como é que funciona a mente humana para vocês entenderem. E aí eu gosto de dizer que pensar em tudo isso faz a gente pensar assim, será que o outro traiu, mas será que eu nunca traí? Por causa dos meus valores mesmo, ou porque eu tive uma boa formação e o outro não teve. Eu sou mais forte, meus pais me criaram para ser mais forte, o outro não. Isso cria um movimento de misericórdia, faz você pensar, poxa, eu tenho um bom caráter, então eu não faria isso, mas o fulano não tem um caráter tão bom, e por isso ele vai pro inferno, assim, direto e reto? Não, eu posso ajudá-lo a ser melhor. Então isso faz esse movimento de misericórdia. E aí tem outra coisa que eu gosto também de ressaltar, que é essa cultura da autoajuda dos últimos anos, que fez a gente ficar com algumas coisas na cabeça, do tipo, se faz sentir, faz sentido, corra atrás do que te faz feliz. Isso também corrompeu o nosso imaginário para a gente achar que a gente tem que... Né, deixou a gente mais egoísta, essa questão até do amor próprio, né? Você precisa se amar em primeiro lugar. E aí a gente ficou egoísta, porque a gente pensa, por que eu vou ficar num casamento que tá difícil, né? Pensa lá no cavalo mais forte, né? A gente não tem esse cavalo mais forte. Por que eu vou ficar num casamento que é difícil, sendo que tem um mundo inteiro falando para eu ser feliz, que se faz feliz, se faz sentir, faz sentido, corra atrás da sua felicidade? A gente fica confuso, né? Então a realidade é essa, as pessoas acabam traindo porque estão com essa cabeça toda confusa, né? Então, continuo não justificando, tô só explicando para vocês por que a traição acontece. E aí tem outra coisa muito importante de pensar, que a gente escuta muito no consultório, que é, eu traí porque eu não amo mais, eu traí porque eu não sinto mais admiração, eu não sinto mais desejo pelo outro. Porque as pessoas também estão acostumadas a entender que o sentimento é tudo. Quando, na verdade, sentimento é que nem dor de barriga, sentimento dá e passa. Se você basear a sua vida em sentimento, você está construindo a sua casa em cima de areia. Então, você está se baseando nessa coisa volátil que muda toda hora. Então, o que você precisa fazer? O amor, na verdade, e aí tem outra vertente que fala, né? Eu até entrei bastante nessa linguagem até pouco tempo atrás, que é o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Mas, na verdade, o amor também não é uma decisão. O amor, ele se faz em atos, o amor se faz em atitudes. Então, se você não está amando, se você não está admirando, isso não significa que você tem que sair do casamento ou que você tem que trair. Você pode tomar a decisão, a iniciativa de servir e de amar. E aí tem uma outra passagem que o Dr. Jorge também comenta bastante, e eu assisti a esse podcast que ele comenta, que é com aquele podcast da Ânima, que é um
um podcast católico, né? E eu esqueci o nome do apresentador. Vou tentar lembrar agora e não vou lembrar. Enfim, ele fala pro Dr. Jorge que ele ama tanto a mulher dele que ele manda flores para ela todas as semanas. E o Dr. Jorge corrige ele e fala assim, não, porque você manda flores todas as semanas é que você a ama. Então, não é que o amor faz a gente fazer os atos têm que levar ao amor. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla do servir, porque quanto mais você serve, mais você ama, quanto mais você cuida, mais você ama, e quanto mais você serve, mais você consegue perdoar também. Então, por isso que a gente bate tanto na questão do servir. Depois a gente pode fazer uma live só sobre o servir. Se vocês quiserem, comenta aqui que a gente já se programa para fazer isso. Vamos lá. Próximos pontos. E aí, como se não bastasse toda a nossa inclinação para o mal, que vem lá desde o pecado original, né, desde Adão e Eva, a gente ainda tem a desordem dos símbolos, o Enzo e o Carlão, que vocês já devem ter ouvido também a gente falar. Eu não vou entrar nessa questão do Enzo e do Carlão, porque eu também falei bastante nessa live que eu fiz com a doutora Giovana, tá aqui no meu feed, é só procurar, e também porque a gente ainda vai fazer uma live, provavelmente semana que vem, eu e a Karime, que é outra terapeuta também da Sociedade Terapêutica de Elite do Dr. Jorge, pra gente falar em como deixar de ser Carlão. E pra gente falar de como deixar de ser Carlão, a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona isso. Então, além de toda essa inclinação que a gente tem pro mal, além do nosso caráter mal formado, além da nossa falta de maturidade e de personalidade, a gente ainda tem essa desordem dos símbolos. Então, os homens muito fracos, muito Enzo, e as mulheres querendo ser muito fortes, querendo ser muito Carlão, né? Então, dito isso, tudo que eu falei até agora, se a gente refletir, a gente consegue entender que a gente não traiu, não só pelos nossos méritos, mas por graça de Deus. E aí a gente consegue ter mais misericórdia do outro. Quando uma paciente ou um paciente chega para mim com essa queixa de fui traída e não tô conseguindo perdoar, a primeira coisa que eu falo é, você precisa ter misericórdia dessa pessoa. Porque é a misericórdia que vai fazer com que você realmente consiga perdoá-la. Enquanto você não chegar nesse lugar, você não consegue perdoar. Você vai falar que você perdoou e você não perdoou. Então, queria entender de quem está aqui assistindo, faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido que você precisa entender isso, que precisa enxergar essa misericórdia, essa pena, para que você consiga perdoar? Porque senão, o que acontece, né? O resumo de toda essa live, vocês vão ver, que é você descer do seu pedestal para pegar essa pessoa, se responsabilizar por ela, principalmente se é um matrimônio, se é um sacramento, você falar, eu preciso cuidar dessa alma que está doente, eu preciso trazê-la de volta. Agora eu vou para a segunda parte disso, que é entender o seu papel na traição. Isso também é essencial para você conseguir perdoar. Por quê? Quando a pessoa chega para mim, né, com essa dor da traição, você percebe que ela está num lugar muito de vitimismo. E o vitimismo faz com que você trave e não com que você haja. Se você não entende o seu papel, você fica nesse lugar de vítima e fica se fazendo de coitado. Então, vale a pena entender que a traição é um sintoma de um casamento que já não ia bem. E você vai ter que entender o seu papel. Aí tem uma analogia com arma, né, que a gente fala que quando acontece uma traição, os dois colocaram munição nessa arma. Um só foi lá e puxou o gatilho. E hoje eu vi um post muito bom de outro colega da mentoria, que ele falou que além do outro ter colocado a munição, ele ainda deixou a arma ali visível em cima da escrivaninha, ele ainda lustrou a arma, ele ainda apoiou o outro a usar a arma, ao invés dele proteger, ao invés dele esconder essa arma. Ou seja, a gente, além de dar munição para o outro, a gente ainda não observa os sinais que mostram que a pessoa pode chegar a essa traição. Então, qual que é? Né? Existe o que você faz para que o outro seja motivado a trair e existe a sua missão. O que você negligenciou do seu casamento também para que o outro chegasse à traição.
E aí quando você consegue olhar o que você deixou de servir, o tempo que você deixou de servir, você consegue também enxergar o teu papel nisso. E aí, não vou me estender nesse ponto, que foi o segundo, né, de você entender o seu papel na traição, porque esse ponto ele leva à terceira chave, que é descer na lama e resgatar essa pessoa. E aí, não preciso nem falar, né, que quem me conhece sabe que eu amo de paixão o professor Diego Reis. Se você ainda não entendeu essa questão da misericórdia, vá na live que ele fez no domingo de Páscoa, na outra semana sem ser essa outra, para entender isso que eu vou pincelar aqui com nem um terço do brilhantismo dele, né? Mas a única forma de você perdoar uma pessoa é você descer desse pedestal, como eu falei, e se colocar no lugar de misericórdia. Eu gosto de, né, antes de entender tudo isso, eu gostava de pensar assim: quem sou eu para perdoar ou não perdoar alguém? Se Deus é quem perdoa, e Deus falou pra gente perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem eu acho que eu sou para perdoar ou não perdoar alguém? Quando eu me coloco nesse lugar, eu consigo ter muito mais empatia por qualquer coisa, não só no caso da traição. Eu gosto de pensar isso. Quem eu acho que eu sou para perdoar ou não perdoar alguém? Quem eu acho que eu sou para analisar o sentimento de alguém? Mesmo que esse alguém seja meu marido, eu não tenho esse direito, eu não tenho esse poder. E outra coisa que eu gosto de salientar é que quem aponta os nossos pecados é o demônio. Você quer esse lugar do demônio para você? Você não quer, né? Então, já pensa nisso também quando você estiver apontando o dedo. O demônio é quem aponta os nossos erros e na hora do julgamento vai estar lá falando para Deus: ó, esse aqui não merece, esse aqui vai para baixo. Você quer ser essa pessoa que aponta o dedo e leva a pessoa lá para baixo? Eu acredito que não. E aí tem essa analogia com a Páscoa é muito importante se você parar para pensar que o próprio Deus, ele desceu para mostrar pra gente essa misericórdia. Ele desceu no nosso nível para mostrar pra gente que a gente precisa ter misericórdia. Olha que coisa mais linda. Aí tem uma frase que o professor Diego Reis falou, que não é dele, não lembro de quem é. Deus veio ao mais baixo do homem para ensinar o homem a subir ao mais alto. Gente, não é lindo isso? Eu achei uma coisa maravilhosa. Isso mostra que Deus quis mostrar e Ele pede pra gente mostrar o tempo inteiro a nossa humildade. Então, como é que a gente vai ficar nessa posição de não, eu não perdoo? É uma posição muito de soberba, não é uma posição de humildade. Se você parar pra pensar, né, Deus, Ele podia chegar e causar, né? Ele podia chegar e, né, como a gente fala, escrever no céu com fogo que, né, Deus chegou, Jesus tá aqui, né? Jesus não, né? Deus tá aqui e sejam melhores, né? Vai todo mundo pro inferno. Por que ele não fez isso? Ele escolheu descer como um bebê e dentro do ventre de uma mulher que era um exemplo de humildade. Olha o que Deus está pedindo para você. Então, quando você não perdoa, você está se privando disso, você está se privando dessa humildade, você está se privando dessa misericórdia. Então, se nada do que eu falei da parte mais, vamos dizer assim, mais científica da coisa, né, falando da mente do outro, tenta pensar com essa visão de Deus desceu para mostrar pra gente o que é misericórdia, o que é humildade. Então, como é que eu não vou fazer isso, não vou perdoar? Aí, quando eu falo isso, as pessoas falam pra mim: ah, mas eu não sou Jesus. Isso não precisava nem me dizer, que eu já sei que você não é Jesus. Mas ele tem que ser o nosso exemplo. Ele tem que ser o nosso exemplo. Porque se você não usar Jesus e Deus de exemplo, nem precisa acordar, porque a gente precisa mirar a perfeição. O ser humano nasceu para essa perfeição. Então, mire Jesus. Jesus falou pra gente: seja humilde. E você tem que fazer isso. Então, eu tenho, né, todas essas 3 chaves que eu trouxe aqui, elas levam para uma chave comum. Se você ainda não conseguiu perdoar o seu cônjuge, é porque você ainda está numa posição de soberba. Você não alcançou essa posição de humildade, de conseguir descer na lama para resgatar essa pessoa. O professor Diego Reis também deu um exemplo, que é quando você senta para conversar com um mendigo, por exemplo. O que você está fazendo? Você está querendo oferecer um pouco de você para aquela pessoa
crescer, para aquela pessoa ser iluminada. Você não vai ser mendigo para sempre porque você desceu ao patamar dele, mas você tá, por meio do seu exemplo, motivando aquela pessoa a querer ser melhor. É a mesma coisa que a gente faz com os nossos filhos. Você desce ao nível dele para fazer com que ele queira ser melhor. Então, por isso que nas sessões e nas redes sociais a gente fala tanto que o que muda o outro é o exemplo. Porque quando a gente desce ao mesmo patamar e a gente consegue mostrar para ele que a gente é uma pessoa boa, o outro se motiva a querer ser bom também. Isso é o que o Dr. Jorge chama também do constranger com amor. Então, se você ainda não consegue perdoar, põe a mão na consciência e tenta refletir sobre isso. O quanto disso ainda é a minha soberba falando. É eu achando que pelo outro ter me traído, eu sou muito melhor. Eu tô num patamar muito maior. Quando, na verdade, você não tá olhando para as dores do outro. Você não tá olhando pro que ele passou, né? Tem várias histórias que você... Tem até casos que eu atendo de pessoas que não conseguem perdoar os pais, por exemplo, né? Eu falo, você não sabe 1/3 da história dos seus pais para querer perdoar ou não. O que você sabe da vida dos seus pais, do porquê deles terem te criado da forma que eles criaram, é só a parcela que eles expuseram para você. Mas ainda tem um monte de história que você não sabe. Né? Geralmente o que acontece? Por que os pais educam ou deixam de dar amor, né? Ou educam mal? Porque são as ferramentas que eles tinham. Eles foram criados provavelmente de uma forma muito pior, né? Então, eles fizeram o melhor com o que eles tinham ali nas mãos. Assim como o nosso cônjuge. Ele fez o melhor, às vezes, né, perdido nisso tudo, com o que ele tinha nas mãos. Então, você tem que entender que talvez você não tenha traído, não por mérito seu, mas às vezes por falta de oportunidade, vamos falar a verdade. Eu sempre gosto dessa analogia. Será que você é honesto mesmo? Ou você nunca teve um montante de dinheiro na sua frente, nunca teve uma pessoa te oferecendo uma propininha e por isso você é honesto? Vocês conseguem entender essa analogia, né? De repente você tá se achando muito honesto porque você ainda não teve a oportunidade de fazer isso. Então, o convite dessa live é você entender as tuas, né, que a tua força não significa que o outro é fraco, né, e que você tem ali seus motivos, mas grande parte disso é graça de Deus. Então, se você conseguir descer do teu pedestal e olhar o outro com mais empatia, com mais amor, e aí quando a gente está falando do cônjuge, a gente está falando de uma pessoa que merece o maior amor do mundo, por mais que ela tenha feito alguma coisa, né? Se você tem um sacramento, se você prometeu para Deus que você ia cuidar dessa alma, você tem que ir com isso até o fim. E isso significa descer na lama com ela. Então, se você, né, voltando, né, por que a gente fala tanto do servir? Porque o servir é isso, é você descer na lama, é você servir o outro sem esperar nada em troca, é você realmente fazer pelo outro e não fazer por você. Porque se você ficar pensando, eu tô fazendo isso, e aí o que acontece? Né, lembrando aqui o que acontece? Quando você está nesse movimento ainda de soberba, esse movimento ainda de eu sou melhor e por isso eu estou perdoando, na verdade você não está perdoando, você tá querendo só o seu relacionamento de volta, você tá querendo o bom do seu relacionamento de volta, ou você tá querendo só provar que você consegue, ou você tá querendo por orgulho trazer ele de volta da outra mulher. Então não é né? E aí é óbvio que as coisas não acontecem, porque ainda não é a motivação correta, ainda não é esse movimento humilde de você admitir. É ele ali que fez isso, mas poderia ser eu. E eu gostaria que ele também me resgatasse. Então, esse movimento vai fazer com que você consiga perdoar. Vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Aí, beleza, falei de tudo isso, mas eu queria dar um movimento prático para você fazer para colocar isso em prática. E o primeiro passo que eu costumo recomendar, que também vem lá do método do Dr. Jorge, é a carta de perdão. A carta de perdão, apesar do nome dela, não é para você dar perdão para o outro. A carta de perdão é para você pedir perdão.
mesmo que você seja o traído. Por quê? A ideia da carta é você colocar ali teu coração, é você pedir para o Espírito Santo te iluminar para você não esquecer de nada e você pedir perdão por todos os motivos, por toda a munição que você colocou naquela arma, por todos os motivos que fizeram com que o seu casamento estivesse doente e que isso tenha causado a traição. Você não precisa ficar mencionando a traição, você não precisa ficar fazendo esse link, você chegou nesse ponto porque eu fiz isso e aquilo. Não, é você colocar a mão na sua consciência e pensar em tudo o que você fez durante os anos, né, o tempo que vocês ficaram juntos, que foi a sua parte nisso, que foi a munição que você colocou nessa arma. O interessante da carta é um movimento muito terapêutico, porque é você, né, se você não pegou nada do que eu falei até agora, a carta vai fazer você ter essa consciência de caramba, eu errei pra caramba. Não foi só ele que errou, eu também errei. Então a carta é esse movimento que você faz, essa análise que você faz de onde você errou. E isso faz com que você se coloque, né, desça desse patamar e pense que você também errou. E não magicamente, todo mundo encontra muitos problemas que podem ser sanados. A carta de perdão também serve no momento de restauração para você ter ali uma lista do que você precisa melhorar. É interessante que você não faça a carta com o objetivo de mudar a cabeça do outro ou do outro, né, ter algum impacto. A carta de perdão, ela é para você, mas o bom é que ela sim gera um bom impacto no outro. Então, é um exercício terapêutico, mas que também tem efeito na restauração. Então, se você está com essa dúvida de como começar, né, o que você faz para reaproximar o outro, para mostrar para ele que você quer restauração apesar da traição, é a carta de perdão. Então, você senta, coloca, né, eu adoro o Eric Reis, ele tem um coração ali de cerâmica, e ele fala para colocar esse coração ali na mesa, pedir inspiração do Espírito Santo e coloca, né, eu falo, não precisa fazer tudo de uma vez, vai fazendo aos poucos até você ter certeza que você colocou toda a tua alma ali, todos os seus problemas ali. E aí você vai ter essa sensação. Primeiro, né, a gente sempre fala, a terapia funciona porque a terapia é confessional, a terapia é uma confissão. Então, é isso que faz a gente melhorar, a gente ouvir os nossos problemas e aí a gente consegue melhorar, assim como a confissão para um padre, a confissão para um pastor. E a carta de perdão nada mais é do que uma confissão. Então, a carta de perdão, ela também é muito terapêutica. E ela pode ser esse primeiro passo para essa reaproximação. A gente vê muito. A Roseli perguntou, e quando já houve o divórcio? Mesmo assim, você pode fazer a carta de perdão do mesmo jeito. A gente sempre fala, né? Divórcio é papel de bunda, divórcio não manda nada na relação, né? Divórcio é só ali uma formalidade. Então você pode de qualquer forma fazer a carta de perdão. A carta de perdão a gente recomenda para todo mundo. Não pode ser para quem traiu, para quem foi traído. Quando não houve traição, mas os dois estão separados, quando os dois estão juntos, a carta de perdão é uma ferramenta terapêutica mesmo para as pessoas melhorarem. Deixa eu tomar uma água que minha voz está começando a falhar. O terapeuta fala muito o dia inteiro, quando chega no final do dia já não tem mais voz. Então, deixa eu ver o que mais que falta. Colocar teu coração na mesa, blá, blá, blá. Não precisa relacionar com a traição, você só precisa, eu escrevi aqui, você precisa ser brutalmente honesto. Mesmo que sejam coisas, a gente só fala pra você não, né, no caso de quem traiu, pra você não ficar dando detalhe, porque é muito ruim pro outro, né, pra recuperação depois do outro. Então não precisa de detalhes, mas vai falando, porque geralmente a outra pessoa, ela, quando você faz uma carta de perdão honesta, ela consegue identificar tudo que aconteceu, porque ninguém é cego, né? Eu posso fazer um outro vídeo sobre essa carta de perdão. Geralmente, quando os pacientes precisam, eu encaminho o vídeo que tem no YouTube do Eric Reis. Se você colocar no YouTube carta de perdão Eric Reis, você vai chegar nesse vídeo, e aí ele explica ali de jeitinho. Mas basicamente é assim: eu peço perdão pelas vezes que eu deixei de sair com você, né? Porque isso faz com que a pessoa se sinta mal. Eu peço perdão por ter sido tão crítica. Eu peço perdão por não ter te validado. Eu peço perdão por, sei lá, né?
pensa em tudo que você tem para pedir perdão. E podem ser coisas pequenas, por exemplo. Eu vejo muitos casos assim, eu peço perdão por não ter acordado na mesma hora que você e ter te deixado ir trabalhar sem te dar um beijo. Eu peço perdão por não ter levantado para te receber quando você chegava em casa. Enfim, cada um vai sentir no coração o que tem que colocar. Não tem uma fórmula para essa carta de perdão. É realmente você ser brutalmente honesto com o que você acha que você errou dentro desse relacionamento. Que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou finalizando por aqui. Essa live vai ficar gravada. Depois comentem. Se você está assistindo, faz aquele print e me marca. Vamos fortalecer para que eu continue fazendo essas lives. Pra gente que está aqui, não é fácil fazer live. A gente sabe que pouca gente fica aqui ao vivo, mas esse é um material que é legal ter depois no feed. Legal, vou falar sobre o grupo de apoio. Primeira coisa, eu tenho um programa de acompanhamento terapêutico que ele é feito em 12 sessões, tem tudo explicadinho, o que acontece em cada sessão. É um acompanhamento individual. Eu falo que a grande vantagem eu uso o método do Dr. Jorge, que é um método validado, que vocês já conhecem, com esse acompanhamento meu muito próximo. As 12 sessões custam o valor de uma sessão do Dr. Jorge. Então, para quem não tem condições de pagar um Dr. Jorge, tem o meu programa de acompanhamento, o link está na bio. O segundo passo, que também faz parte desse programa de acompanhamento terapêutico, então todo mundo que passa pelo meu acompanhamento está dentro desse grupo, e agora eu abri esse grupo para outras mulheres também poderem participar, porque esse apoio entre as mulheres é muito importante. Esse grupo de apoio, o link também está na bio, então se você olhar aqui na minha bio, você tem o link para um formulário, que é uma seleção simples que eu faço para depois mandar o link para o grupo. No grupo, a intenção é que vocês troquem muita ideia, então uma vai apoiando a outra, a gente vê o valor disso, e eu vou dando pequenas orientações ali. É um grupo gratuito, eu só quero que vocês vão se ajudando, porque eu vejo grupo para homem não terá. Então, eu não quis fazer um grupo misto, porque eu acho que tem coisas que as mulheres ficam sem graça de falar na frente dos homens, então eu não quis fazer. Mas se tiver um número grande de homens procurando, eu posso abrir um outro grupo, Então, por enquanto, é só para mulheres, é Clube da Luluzinha mesmo, e tá sendo super gostoso. Começou antes de ontem, mais ou menos, mas a mulherada tá super engajada. E é muito legal esse grupo, porque a gente consegue acolher as outras mulheres, E ver, primeiro, que não é só a gente que está passando por aquilo, A gente sempre tem essa impressão, não, mas meu caso é diferente, o meu caso é único. E não, todo mundo tem a mesma história, todo mundo tem os mesmos problemas, e aí uma vai ajudando a outra. O que é legal também, que as pessoas estão em momentos diferentes da restauração. Então, uma que já está um pouco mais para frente consegue dar um testemunho para outra que ainda está no começo. Então, fica mais legal ali e vai voltando essa esperança, que a gente fala, qual que é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta nesse momento de restauração, em todos da vida, na verdade, Mas falando aqui especificamente, é devolver a esperança para as pessoas, a esperança de que o casamento pode ser restaurado, a esperança de que a ansiedade pode passar, a esperança de que você pode ser uma pessoa melhor. E nesse grupo, além de eu estar ali dando, trazendo algumas orientações e tentando dar essa esperança, tem também outras pessoas ajudando nisso. Então, se eu não posso responder, alguém responde, alguém que está mais avançado no processo, a gente conversa muito, é muito legal. Até para os maridos dessas mulheres, eles também não precisam de conhecimento que elas estão tendo. Olha, o nosso sonho é quando os maridos estão interessados também nessas mudanças, mas o que a gente vê é que os homens, eles são muito mais resistentes à terapia do que as mulheres. Então, se você é um caso, eu tenho pacientes homens, é bem legal quando eu atendo os dois, a gente atende separadamente. Então, a terapia de casais com o método do Dr. Jorge, ela é mais voltada para amadurecimento dos dois, a gente fala restaurar um, restaurar outro, para ter um casamento restaurado. Então eu atendo separadamente, homem e mulher, mas é muito legal quando eu consigo atender os dois. Só que a realidade que a gente vê é que a mulher, independente dela ser quem traiu ou ela ser a traída, a mulher é que busca a terapia.
E o homem tem sempre essa coisa, ou começa fazendo meio obrigado, né? A mulher vai lá e já marca a sessão, acontece bastante isso. A mulher já vai lá e já marca a sessão, aparece aqui, tá até agendado no nome da mulher, aparece um homem aqui para eu conversar, beleza, vamos embora. Ou o que acontece, e aí é o que é mais legal, é que o homem vê a melhora da mulher, vê a mulher melhorando, e aí ele fala, poxa, também quero melhorar, eu também quero ser uma pessoa melhor. Isso acontece bastante. Então o grupo pode, né, se tiver um quórum, a gente pode montar também um grupo dos homens. Mas, né, você que é homem vai falando para os amigos, não tem problema fazer terapia, não é coisa de gay, terapia é para todo mundo, terapia é para todo mundo melhorar. E eu adoro atender homem, eu acho muito legal, né? Até alimenta o meu lado Carlão ainda, né? Então eu posso ser ali mais Carlona ali com eles, mas é bem legal. Que mais? Falei do programa de acompanhamento terapêutico, que o link tá na bio, o grupo de apoio também tá na bio. E a minha agenda tá super cheia, graças a Deus, mas tem algumas vagas, quem tiver interesse em ter esse acompanhamento mais de perto, se você também olhar no link da bio, tem ali ou o meu contato direto ou o contato da secretária para agendar a sessão. Beleza? Gente, obrigada por ficarem aqui até agora. Se tiverem dúvidas, eu sempre abro caixinha, vou mandando, conversem comigo pelo direct, eu sempre respondo. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, meninas do grupo que estiveram aqui presentes também. Tamo junto. Um beijo, boa noite para vocês.